Você acha que em quanto tempo a China vai vai exercer a sua dominância? Não estou nem dizendo econômica, estou dizendo Então, até cultural. a China é muito boa para tudo que é físico, ou seja, produzir aço, produzir trem de grande velocidade, produzir carro, etc. Ela é péssima para tudo que exige criatividade. Então não vamos ter a Hollywood chinesa. Porque num país onde você tem um governo que controla tudo, ele também controla a criatividade. Então, inteligência artificial, Google, Facebook, Instagram, Microsoft, você nunca vai ter empresa chinesa disso. E o valor hoje, Apple, o valor hoje das empresas não está no bem físico que elas fazem. O bem físico, né? bem físico não vale nada, é barato o bem físico. Então, a China sabe fazer muito bem físico, mas o sistema de governo que eles têm, a pessoa que é criativa, ela tem que ter liberdade. Liberdade quer dizer liberdade, não dá para você ter meia liberdade. Você pode ter liberdade para fazer inteligência artificial, mas não liberdade para criticar alguém ou o governo. Olha o que aconteceu com o Jack Ma. Ele sumiu. Mataram a empresa. A empresa valia uma fortuna em bolsa, não vale mais nada. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez e com prazer aqui estamos com o intuito de compartilhar com vocês o produto das nossas reflexões. E nesse trabalho, como sempre fazemos, nós esperamos que a paz de Jesus esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Há muito venho observando que irmãos nossos que levam a palavra do Evangelho, aqueles que comentam o Evangelho, aqueles que procuram levar a instrução nas casas espíritas, nas igrejas, eles enfrentam inúmeras dificuldades. Quantas e quantas vezes ali estou a comentar sobre determinado assunto e a toda evidência eu preciso tocar em alguns assuntos que fogem à compreensão, se não de todos, pelo menos da maioria. Quantas vezes eu já pude detectar através do olhar críticas, como pode, em nome da doutrina espírita, comentando o Evangelho, tocar em assuntos que não têm nada a ver com a doutrina espírita. E é difícil encontrar acesso no coração, na atenção dessas pessoas, quando aqui nós procuramos desenvolver o nosso intuito de conscientizar. Como que nós poderemos entender a mensagem da espiritualidade maior quando nós não entendemos o conceito ou não sabemos defini-lo, não temos condições de definir o seu pensamento? Certamente por isso aqui nós iniciamos essa tarefa de conscientização, compartilhando aquilo que para nós, dentro dos nossos raros conhecimentos, compartilhar aquilo que talvez seja útil para vocês. Aqui nós estamos então dando continuidade à série de vídeos falando sobre espiritismo e política. Estamos aqui tentando de boa fé, de boa vontade, compartilhar aquilo que talvez possa lhe ser útil. E antes de mais nada, eu me acho no dever de compartilhar com vocês que não é demais repetir que o desenrolar da nossa fala não se baseia em achismos. Não estou aqui com o objetivo de compartilhar aquilo que eu acho, mas o produto dos estudos com base no Evangelho e também nos princípios da doutrina espírita. Ou seja, estamos aqui com o objetivo, claro, de interpretar, estudar os princípios do Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina espírita e, com base nesses princípios, levar adiante o nosso raciocínio, alicerçar o nosso estudo. E antes também de iniciarmos a nossa fala, eu quero reforçar que tanto tenho dito nos últimos anos, até mesmo em bate-papo, em conversas, mas é importante deixar bem claro que, para mim, quanto mais os anos se passam, quanto mais eu tenho estudado,
E também, à medida em que eu passei a assumir o risco de errar sem medo de ser criticado, quando eu decidi assumir a atividade de compartilhar aquilo que eu devo compartilhar sem o medo do olhar alheio, quando eu decidi ousar a usar um pouco do conhecimento que adquiri para compartilhar, quando eu decidi fugir do medo, o mundo se me mostrou diferente. Eu enxergo o mundo e neste mundo ele brilha e quase sempre percebo que as novidades se materializam. Em sumo, é importante que cada um de nós perceba que a coragem de sairmos da bolha, de não continuarmos enclausurados numa caixinha, isso favorece. O rótulo de ser de esquerda, de direito, conservador, isso não ajuda. Precisamos capacitar aquilo que nós temos, o raro conhecimento, para que nós possamos interpretar de forma livre o mundo em que nós vivemos. Talvez aquilo que nós defendamos aqui possa não ter a menor importância para você, mas tenha certeza de que aquilo que eu compartilho com base no Evangelho de Jesus Cristo, com base nos princípios do Espiritismo, abriu para mim uma imensa janela, uma notável janela, e através dela eu posso enxergar o mundo muito melhor, eu posso perceber a maravilha no mundo ao nosso dispor. Quando mais nós assumimos o dever de estudar e humildemente perguntar, Deus se engrandece e a vida passa a ter um outro sentido, bem, mas muito bem profundo. Então, de início, eu convido vocês que também observem, pensem um pouco, e também, é claro, vocês têm o direito de criticar e chegar às suas próprias conclusões. Aliás, você não tem só o direito de chegar às suas próprias conclusões, você tem o dever. No desenrolar do meu raciocínio aqui, do nosso raciocínio, eu quero formular algumas perguntas. E a primeira é: você já se perguntou por que no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no livro 3, intitulado Das Leis Morais, logo após os capítulos da lei divina ou natural e da lei de adoração, por que ali logo em seguida está a lei do trabalho? Qual o motivo de logo a seguir, após a espiritualidade se referir às leis divinas, à lei de adoração, imediatamente após esses temas, estes capítulos, a espiritualidade vem tratar a respeito da lei do trabalho? Não será porque o trabalho, a Deus nos aproxima do nosso Criador? Qual o DNA do ser humano que mais comprova a nossa paternidade divina? Ou seja, o que existe em nós que prova a nossa filiação divina? Qual o poder que Deus tem que nós também temos? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já meditaram que talvez a nossa ocupação, o exercício de um trabalho, é aquilo que nos aproxima de Deus? Através do exercício dos recursos que nós herdamos do nosso Pai, da herança que recebemos em Deus, em criar a nossa própria, através dos nossos atos, assumir as nossas próprias escolhas? Eu penso que não foi por acaso que logo após esses 2 capítulos a espiritualidade veio tratar do trabalho. Qual o valor para você sobre a palavra co-criador? Talvez não tenhamos atentado ainda que nós não seremos responsáveis por nossas ações sem que nós possamos escolher o nosso caminho. Como que nós seremos co-criadores se não temos a capacidade de decidir algo ou de criar? Como seremos responsáveis? A importância do uso dos nossos recursos, das nossas faculdades. Recordemos aquilo que Jesus Cristo disse a nós quando aqui esteve, referindo ao ser humano, referindo ao homem, ele deixou bem claro que nós somos deuses, ou seja,
como filhos de Deus, nós temos também o poder de co-criar. Então, com base nesses princípios, meus amigos, meus irmãos, eu penso que agora nós devemos voltar mais uma vez a nossa atenção para o livro Libertação. Este livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria de André Luiz, ali, principalmente nos 2 primeiros capítulos, nós iremos entrar em contato com frases, e não só frases, palavras que podem nortear o nosso entendimento. No processo de conhecimento, eu penso que não somente a frase, mas perguntemos-nos, por que o benfeitor espiritual, por que André Luiz, por que Emmanuel utilizou-se dessa palavra? Será que ela detém algum significado que possa abrir a cortina para que nós tenhamos um conhecimento mais amplo? Ali, nesses 2 capítulos, André Luiz menciona que ali se encontrava no salão do educandário o ministro Flacos. E ele convidava a todos para preciosas meditações. Ou seja, se nós não tivéssemos a capacidade de raciocinar, como que nós iríamos apreciar uma palestra e meditar sobre aquilo que está sendo dito? Como um robô pode meditar? Quando o ministro nos convida a meditar, ele está respeitando a nossa capacidade de decidir. Não é verdade? Claro que o convite, pelo menos a meu ver, é evidente que este convite à meditação, ele demonstra que nós somos capazes de raciocinar, de refletir, de decidir, de analisar aquilo que está sendo dito pelo ministro, não apenas sendo ouvintes passivos, mas analisando aquilo que está sendo compartilhado. Como seres racionais e também como seres divinos, meditemos em algumas frases do benfeitor, para que nós possamos analisar os seus pensamentos. Primeiro, eu não sei se você já percebeu, aquele que leu, ou se você leu o livro ou não, mas se você não teve a oportunidade de ler este livro, eu o convido para que o estude. No início deste livro, o ministro Flacos ele defende que, a rigor, não temos círculos infernais. O que ele está querendo dizer? Não existe uma região infernal aqui destinada para que ali sejam punidos pela eternidade aqueles que foram condenados. Não existem círculos infernais, como também não existem gênios satânicos, aqueles que existem para punir, para no inferno punir o homem por suas ações. Ele diz claramente que existem sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Ele deixa bem claro que ali se encontram consciências embotadas na ignorância, ou seja, que precisam ser conscientizadas, como existem também mentes cristalizadas no ócio reprovável, um convite para o trabalho, e também as mentes confundidas no eclipse temporário da razão. O trabalho de todo e qualquer aquele que procura estudar é para que ele fuja dos sofismas, para que ele encare a verdade, que ele não se deixe vitimar pela ilusão. Ou seja, o que, a meu ver, o ministro está deixando bem claro, que aquilo que nós denominamos de gênios satânicos não são mais do que o ser humano escravizado na ignorância, no ócio ou iludido por sofismas. Um convite a todos para a conscientização, para o trabalho e para a busca da verdade. E ali, no desenrolar do seu pensamento, o ministro Flacos deixa bem claro que aqui na Terra
grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Ele está nos convidando a olhar para perceber que aqui na Terra existem aqueles que estão no exercício do poder. Mas ele está apontando, ele está criticando a forma pela qual eles desenvolvem ou exercem o poder. Ele diz que, nas seguintes palavras, o seguinte: reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. E aqueles que estão aqui no poder da terra, aqui na terra, eles estão preocupados em nos encaminhar, direcionar o nosso olhar para o alto? Nós percebemos que não. Empreender o tentame, ou seja, o objetivo de apenas incentivar o homem tão somente ao culto dos valores culturais, seria o mesmo que consagrar a tecnocracia, que procura a simples mecanização da vida, destruindo as sementes gloriosas de improvisação, as sementes gloriosas de infinito, as sementes gloriosas de eternidade. Quase sempre aqueles que estão no poder, olha a dica, eles procuram mecanizar a vida e fazer com que nós não olhemos para o alto, que não especulemos sobre o infinito e que não pensemos a respeito do Criador da eternidade. Foquemos aqui a atenção não apenas nas sementes gloriosas do infinito e da eternidade, mas olhemos para a palavra que entendo de vital importância: improvisação. Como que nós podemos definir a palavra improvisar? Aqui no meu estudo, eu compartilho com vocês que sinônimo de improvisar seria criar, inventar. Sinônimo de improvisar seria escolher o nosso próprio caminho, decidir sobre o nosso destino de forma espontânea. Ou seja, improvisar também seria a capacidade de assumirmos as rédeas da nossa vida. Eu sei que talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com espiritismo e com política? O que, através dessas palavras, eu possa tirar algo de útil para o entendimento daquilo que nós estamos explanando? Pense bem. Pensemos bem. Como que nós iremos usar a capacidade criadora, inventiva, em tempo real, quando nós somos vigiados, quando nós somos programados? E na atualidade, tem muitas pessoas que preferem a segurança do que a liberdade. Mas o que isso tem a ver? Talvez você esteja dizendo, mas o que isso tem a ver com aquilo que o benfeitor está dizendo? Eu não estou entendendo. É natural. Porque para que nós possamos entender mais, quanto tempo eu precisei de estudar, analisar e refletir. Tem pessoas que têm uma facilidade maior. Mas para que nós possamos entender bem o que a espiritualidade está querendo dizer, a humildade se faz indispensável. Mas eu volto a compartilhar com vocês algumas especulações. Eu pergunto, o intuito de programar, regular a ação do homem, vigiá-lo secretamente, existe numa sociedade realmente democrática? Ele estava se referindo àqueles que estão no poder terreno. E ele fala também da mecanização da vida. Será que, de fato, estamos numa verdadeira democracia quando nós não podemos decidir, quando nós somos mecanizados? E veja bem, não estou falando em democracia relativa. O atual presidente fala nela e também abraça a ideia de regulamentação da mídia. Nós vivemos numa sociedade realmente democrática quando o governante procura regular aquilo que nós iremos falar?
Quando se fala em vontade da maioria, como materializá-la se o homem se encontra preso, escravizado ao controle estatal? Nós sabemos, repito, que muitos optam por segurança, renunciam o direito, à natureza nossa de sermos livres. Agora eu pergunto, será que nós estaremos sempre seguros quando nós entregamos a outrem o poder de decidir? Quando nós permitimos que nos programem, que o Estado assuma o controle das nossas decisões? A espiritualidade está nos convidando a ser livres, assumirmos o risco, criarmos para que assim possamos contribuir na sociedade em que nós vivemos. Recordemos, voltemos o nosso pensamento àquilo que foi dito sobre Jesus Cristo a nosso respeito. Vós sois deuses. Será que nós não estaremos fugindo da nossa essência quando nós entregamos a capacidade de decidir na mão de um ente público? Do ponto de vista político, acerca daqueles que governam de forma tirânica e, como tal, querem manter os súditos na rédea, qual a melhor forma de alcançar ou de materializar esse intento? Obviamente, desviar o olhar do homem do alto, voltar a sua cabeça para o terra-terra, cortar o olhar do homem de Deus, mecanizar as ações do homem, ou seja, controlá-lo, destruir a criatividade. E estudem, percebam quais são os traços que distinguem uma sociedade verdadeiramente democrática, livre de uma ditadura. Ora, o Estado, quando se torna arbitrário, ele quer se colocar na posição de Deus. Eles querem ser rotulados como deuses. E eles empreendem todos os esforços para que nós sejamos hipnotizados, que não sejamos criativos, que valorizemos muito mais aquele que governa do que nos valorizemos. Aquele que está trabalhando, exercendo o poder em detrimento do homem, ele se esforça para coisificar o ser humano, transformando-o num produto que ele possa manipular. Ele empreende esforços para retirar do homem todo o poder criativo e de autodefesa. Talvez agora você perceba o motivo de ditadores desarmarem o homem e impedir a manifestação do pensamento. Não estamos aqui defendendo a arma, não estamos jamais defendendo a violência, não estamos aqui levantando bandeira de revolucionários, apenas, sob uma ótica cristã, espírita, perceber a forma de atuação daqueles que nos governam, ou daqueles que possam estar no exercício do poder. O poder de criação do ser humano incomoda os tiranos, os ditadores, incomoda os vampiros. E eu termino com uma frase do pensador Mário Sérgio Cortella. Ele diz algo que eu convido que você analise. Numa ditadura, não daria para fazer uma passeata pela democracia. Agora, na democracia, você pode até mesmo fazer uma passeata pedindo a ditadura. Pensemos nisso. Será que o Estado é tão importante e que você deva ser menosprezado a tal ponto? Percebamos que Jesus procurou, em vez de conviver com os detentores do poder terreno, ele criou uma intimidade com os homens, com os indivíduos. E, através do seu trabalho, ele procurou nos conscientizar acerca dos nossos poderes. Até breve. Fique com Deus. Hoje, muita gente não sabe se um dia a China vai alcançar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país absolutamente maravilhoso. Eu vou dar uma estatística para vocês que é impressionante. Tem 62 milhões de americanos que se dizem hispânicos. Eles se dizem hispânicos. Como, por exemplo, metade da população brasileira fala que é mulata.
Então, tem 62 milhões de americanos que se dizem hispânicos, que vieram da Venezuela, do México, do Nicarágua, um pouco do Brasil, etc. Esses 62 milhões têm uma renda per capita superior à alemã. Eles têm uma renda per capita de 60 mil dólares. A Alemanha tem 51. Esses caras chegaram nos Estados Unidos lavando prato na década de 70 e de 80. Tiveram filhos que se dizem hispânicos, que hoje têm uma renda per capita média superior à alemã. Olha um pouco que país que é esse Estados Unidos. Você chega lá lavando prato e teu neto é professor em Harvard. É isso mesmo. É impressionante esse país. A quantidade de E oportunidades. essa criatividade que eles têm e tudo, você pega a renda per capita americana, nos últimos 40 anos, em relação à França ou à Alemanha, subiu 50% a mais. Gente, os hispânicos são mais ricos que os alemães. Exatamente. Eles têm 3.600 de renda para 62 milhões. Você acha que isso vai continuar? Ah, vai. Ah, vai. Mesmo com a China fazendo tudo? O segredo dos Estados Unidos é a imigração. Eles estão com 350 milhões de habitantes, eles vão para 400 milhões em 2050. A população deles continua crescendo via imigração, que é mais escola, mais prédio. O americano faz filho, hein? Pô, você vai nos lugares, é um pessoal com uma escadinha, né, meu? Então, a China, ela pode exportar mais carro, ela pode fazer mais aço, ela pode... Mas as empresas que valem hoje, montadora não vale nada. Montadora não vale nada. A Volkswagen vale 50 bi. O Mercado Livre vale quase isso. Não vale nada a montadora. A Apple vale 2,5 tri. A Amazon. A Amazon vale 1. A Amazon vai se meter vale com 1. um carro pra quê, meu? Então o que acontece é o seguinte, ok, eles vai vão vender vender, né? mais caro, eles vão fazer mais aço, etc. O valor agregado hoje de um país não é mais como na década de 70 anos atrás, quanto aço eu faço. E é por isso que eu te digo que o Brasil, e isso é típico do PT, quer proteger, 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 e todos os brasileiros pagam tudo mais caro para proteger, proteger, proteger. Mas é assim, é o nosso país, a gente vive nele.